E aí, Bruno? Belezinha? Vamos ver se a gente consegue já fazer a live aqui. Estamos no aguardo do Sérgio Berretini, nosso grande amigo bugrino aí, fanático. Entrou. Vamos lá chamar ele aqui. Tá entrando o Sérgio. Só aguardando aí. Opa! Acho que Opa, agora vai agora dar foi. certo, hein? Agora foi. Aí sim, hein? Tá vendo? Finalmente, hein? Esse fuso horário aí com Santo André não deu É, muito certo, não. pois é, você vê Atrasamos só. aí. Tivemos que fazer uma troca de celulares rápidas aqui, mas deu certo. É isso aí. Agora que a gente dá mais valor ainda para a live que o Guarani fez, né? Não travou nenhuma Exatamente. vez, velho. Não travou Não, nenhuma vez. Foi perfeita. E aí, Sérgio, tudo na paz? Nossa primeira tudo live bem, aqui. tudo Live bem, versão. Everson. Queria agradecer tanto o Bugrino com tanta história interessante para contar e a sua primeira live, você justamente me convida. Então fiquei bastante emocionado. Obrigado por ter me chamado. Opa, a gente se conhece há pouco tempo, mas já é o tempo suficiente aí para poder admirar aí toda a sua história, né, com o Guarani. Cara aí super gente boa. E aproveitando já essa deixa aí, né? Como que a gente se conheceu, né? Tava lá assistindo o filme lá do Bugrinos, e aí vi lá a sua parte, né? Seu depoimento lá. Sérgio Berretini, torcedor do Guarani de Santo André. E aí, como eu moro na região metropolitana, né? E aí gosto de juntar o pessoal daqui pra gente poder assistir um jogo, né? Do Guarani. Falei, meu, vou procurar esse cara no Facebook, né? Aí já mandei uma mensagem pra você, já incluí você lá no nosso grupo. E a gente se conheceu uma partida contra o Juventus, né? Tava lá na rua lá e viu você passando lá com a sua esposa. Falei, opa, opa, é o Sérgio Isso Berretini mesmo. aí. Na terrível Série A2 ainda. Terrível Série 2. Foi que Série ano isso terrível. aí? Acho que foi dois, 2016, 2000? Acho que foi 2015, eu acho que foi até com a Água Santa, não foi nem com o Juventus, eu acho que foi com a Água Santa, Com Água que nós Santa, né? com a Água Santa. Ele mandou o jogo lá na Rua Javari. E a gente Foi. perdeu esse jogo, por sinal. Perdemos de 1-0, né? Perdemos de 1-0, isso mesmo. Putz. Pleno Água... Carnaval, o técnico do Guarani era o Maurício Barbieri. Foi esse jogo mesmo. A minha esposa foi nesse jogo, então foi esse aí. Água Santa e Guarani que a gente se conheceu. Depois você me incluiu no WhatsApp. E a gente tem um grupo aqui de bugrinos aqui da capital e da Grande São Paulo, e a gente troca bastante ideia todos os dias, né? Com certeza. O grupo não para. A gente só tem medo do gemidão, né? Mas de Guarani a gente, de Guarani a gente fala tudo. Mas os áudios a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sempre tá usando o fone de ouvido. Exatamente. Sempre alguém cai. Sempre alguém cai. E aí, Sempre alguém cai. já aproveitando essa situação aí, como que você conheceu o Samir? Como que você já tinha né, já frequentava o estádio junto? Como que era? Não, não. Na verdade, o Samir que entrou em contato comigo, na verdade foi através do Fabinho, que pessoalmente eu não conheço direito lá de Campinas, de O tanto trocar Fabinho Araújo informação. lá? É esse mesmo. De tanto trocar informação no Facebook, quando tem algum período sem jogos assim, né? Ah, por que que você torce pro Guarani? Como que começou? Cada um vai dando o seu depoimento. E o Fabinho gostou da minha história, ele achou interessante, ele comentou que achou interessante, e ele conhecia o Samir. Aí o Samir entrou Ah, em contato bacana. comigo, ele entrou em contato comigo, veio até a minha casa aqui em Santo André, fez uma pré-entrevista e já na próxima vez já fizemos uma gravação do Nossa, show DVD de bola. Bugrinos. Sim. Foi uma honra, hein, participar aí do maior filme de Campinas, do Samir. Ah, é uma das maiores honras da minha vida, né? O DVD oficial do Guarani, jogadores como Careca, João Paulo, Neto, Amoroso e alguns torcedores, e eu estar entre eles, para falar do Guarani, para mim foi uma grande honra mesmo. Fiquei bastante emocionado naquela época lá, viu? Nossa, foi realmente muito bom, né? E Sim, aí a gente se conheceu a partir disso e o que eu achei muito interessante na sua história
é que quando você não tem tempo de assistir o jogo, você grava, né? E É, aí é. depois, o jogo aconteceu no sábado, aí você, teve um casamento, aí não dá, vou ter que gravar o jogo. Quando você. Aí você desconecta de tudo, depois você vai assistir o jogo com a mesma É. emoção, né? Isso aí, na verdade, acabou. Eu fazia isso quando trabalhava em outro emprego, que eu trabalhava de segunda a domingo, praticamente. Quando folgava era quinta-feira, então sábados, domingos e quartas à noite eu estava trabalhando. E saía tarde da noite, né? E aí o que que eu fazia? Eu gravava o jogo e eu só assistia quando eu chegava em casa, aí eu desconectava o celular, desligava o celular, redes móveis. Eu trabalhava num shopping, numa loja de eletrônicos. E tinha um pessoal lá ligado em futebol, né? Eles sabiam que eu era fanático. Então, toda vez eu falava, ó, se for ver aí na tela quanto tá o jogo, não me fala. Por favor, não me fala. Já quase deu briga lá, viu? Porque eles queriam me sacanear às vezes. Ah, teu time, acho que saiu um gol lá, hein? Eu vou falar quem que foi, entendeu? Meu Deus do Aí eu, céu. che... então, aí eu desconectava tudo, chegava em casa, tomava banho e assistia o jogo como se fosse ao vivo. Pra não perder a emoção, né, de assistir o jogo. Senão ia ficar muito sem graça, né? Você chegar em casa, É, o Guarani ganhou. O Guarani ganhou de 2-0. Eu vou assistir o jogo sem emoção nenhuma, né? Então, sim. naquela época, até 2012, eu fazia isso. A partir de 2013, que eu estou em outro emprego, agora já não, né? Já vejo tudo ao vivo de novo. Que é bem melhor, Ah, por sinal, né? pô, com certeza, né? É, E esse jogo aí que fez parte aí do filme Bugrinos, né? Que o Samir foi lá na sua casa, tal. E era o jogo contra o ABC sim, em sim. 2011, lá no Isso, Frasqueirão. isso E eu mesmo. tava lá no Frasqueirão, velho. Isso mesmo. O Eu jogo foi tava lá no. sábado. Foi sábado. O Foi. jogo foi sábado. O Samir veio gravar comigo aqui domingo de manhã. Olha que Nossa. tortura. Eu tive que passar o sábado dormir sem saber nada, porque ele queria gravar as imagens com a minha emoção de ver o jogo gravado. Então eu não podia saber do resultado. Fui começar a ver o jogo 11 horas, 11 horas da manhã de domingo, comecei a ver o jogo. Meu Deus. Você revolucionou os jogos às 11 da manhã, né? É Pena que era verdade, gravado, né? Pena que era é gravado. verdade, é verdade. E aí, mas aí quando ele chegou assim, aí você olhou na cara dele, aí você ficou analisando, putz, acho que essa cara aí é de derrota do Guarani. Não, acho que ele chegou meio feliz, não. O Guarani ganhou. Você ficou meio assim ou tentando adivinhar o resultado ou não? Não, ele até disfarçou bem o Samir, só que quando o Guarani empatou com um gol de falta, até esqueci quem que fez o gol, mas a gente tava conversando sobre Guarani, sobre histórias do Guarani, aí quando o jogador do Guarani lateral esquerdo foi bater a falta, ele falou, vamos prestar atenção nessa falta aí, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, eu falei, e saiu o gol em seguida, eu falei, foi muito na cara, que ele chegou para mim, ele falou que não tinha visto o jogo também, então a gente Certo. assistiu o jogo junto, com uma câmera ali em cima da gente, e a gente foi trocando ideia. Ele deu a entender que não assistiu, mas nessa hora aí ele se preparou para bater a falta, ele falou assim, vamos prestar atenção nessa falta aí, pô, e logo saiu o gol, né? Não, porque Mas assim, ó, ele disfarçou bem, disfarçou, né? disfarçou bem. Ah, da hora. Esse jogo aí foi tenso pra gente, né? Foi eu, o Ramalho e o Bruno Viana. Sim, E foi minha primeira longa viagem, né, pra ver o Guarani. sim, Falei, mano, eu tô saindo de São Paulo e, tipo assim, em piscar de olhos eu tô indo em Natal, velho. Longe na pra linda caramba, Natal, ainda linda Natal. cidade de Natal. É. Pois é. E assim, cara, a gente ficou sábado e domingo lá, né? Acho que a gente chegou na sexta noite ou sábado de manhã. E aí, quando a gente Uhum. tava voltando do jogo, e aquela região lá, o dono do hotel já tinha falado assim, ó, não fica andando de camisa do Guarani aqui não, porque aqui é a área do ABC, né, tal. E aí, né, o Guarani perdeu no dia anterior, e aí a gente tava andando lá com camisa do Guarani. Mano, de repente chegou Certo. um cara assim de bicicleta, tipo assim, valia uns três da gente, né? Aí falou assim, ei, ô, torcedor do Guarani. Aí a gente olhou assim pra trás, os vacilão aqui, na área, torcedor do Guarani. E aí, tipo assim, a gente olhou pra ele e continuou andando de cabeça baixa, né? Sim, sim. Pensando.
Mano, é os caras do ABC, né? Vai pegar a gente aqui. Eles Vai tinham pegar. ganho, hein? E eles tinham ganho, né? Então, Eles assim, tinham. acho que a surra ia ser menor, né? Se tivesse Sim. por raiva, a surra ia ser grande. Não, lá eu nunca Aí, fui no Frasqueirão, mas eu soube que lá é tenso, todo jogo lá é tenso, já ouvi falar. não, lá é tenso total. E aí o cara tava chegando assim, e aí ele tava andando com a bicicleta e a gente assim, ó, andando assim, ó, de boa, tal. Aí eu dei uma olhadinha assim pra bicicleta dele, Sérgio. Meu, tinha um símbolo do Guarani na bicicleta dele, velho. Ô, ô, o cara é Guarani também, velho. Aí começamos Olha a só, trocar uma tá. ideia, tal. Aham. Aí pediu camisa lá, mas aí, tipo, a gente com a camisa do centenário não dá pra dar a camisa do centenário, né, pro cara, né? E acho que o Bruno Viana foi lá e deu uma camisa da Lupo, né? Da Lupo pode Ah, perder, né? Não a do dá, centenário, né? As outras dá lá. para. É, a do Centenário é show, né? Aquela camisa lá é show. O centenário é show. E aí, Sérgio, você tem uma história curiosa, né? Que você fez o caminho inverso, né? Você virou bugrino saindo do Brasil. Como que Sim. é essa história aí? Essa história aconteceu quando meu pai foi transferido para o Chile para trabalhar no banco. Ele era do Banespa, foi transferido para trabalhar lá. E a gente foi, de 77 até 78, mais ou menos. E eu saí daqui, para você ter ideia, ele me levava em vários jogos do Palmeiras. Toda quarta e quase todo domingo a gente estava lá vendo o jogo do Palmeiras. E eu comentava para minha mãe que eu achava interessante, que eu gostava de ver o jogo de futebol, mas eu falava para minha mãe, não consigo torcer Palmeiras. Não consigo entender porque eu queria torcer, mas não torço. Eu falei para ela, tudo bem, uma hora você pega a paixão e tal. E a gente foi embora lá pro Chile. Aí lá no Chile, eu comecei a gostar mais de futebol mesmo vendo o Colo-Colo. Que Certo. eu cheguei lá no Chile, queria ter um time para torcer, para acompanhar, para ver futebol. Aí falaram, o time aqui é o Colo-Colo. Aí comecei nos jogos, meu pai começou a me levar lá no Estádio Nacional do Chile para ver o Colo-Colo. Aí eu comecei a gostar mais, comecei a torcer para um time, né? Naquele Sentiu a emoção da sim. torcida? Aí você começa a perceber quando o time joga fora de casa e você pega um radinho e começa a escutar a narração pelo rádio. Foi aí que eu Certo. percebi, eu falei, tô começando a ficar fanático, né? Você começa a acompanhar pelo rádio. E isso foi indo até 79, né? Quando meu pai chega numa tarde lá e diz, vai vir um time do Brasil jogar aqui. E a gente já estava quase uns 2 anos lá no Chile. Vai vir um time Certo. do Brasil jogar aqui no Chile, vamos no jogo? E aquela empolgação, né? A gente 2 anos lá, só falando castelhano, só entre nós em casa a gente falava português. E aí começou, minha mãe fez uma bandeira verde e amarela para ir no jogo, vamos no jogo, vamos no jogo. Ela já fez uma bandeira verde e amarela, não sabia o time que era, e aí começou a história com o Guarani. 2 dias antes do jogo, a gente foi no hotel do Guarani, meu pai levou a gente no hotel onde estava hospedado o Guarani, e aí conversei com os jogadores, conversei com o Careca, com o Zenon, com o Neneca, me deram autógrafo e tal, e isso aí já acendeu alguma coisa, né? Na escola, o assunto era só um: o time campeão do Brasil vai jogar aqui no Chile. Na Que imprensa respeito, chilena, hein? Que olha, respeito, olha a hein? responsabilidade, olha a imagem do Guarani naquela época. A É. imprensa lá do Chile, o campeão do Brasil vai vir jogar. E eu com 8 anos, o que você imagina com 8 anos? O campeão do Brasil vinha jogar o Brasil, O maioral, né? admirado no mundo inteiro. Pelé tinha acabado de parar de jogar, então o Brasil estava no auge, entre campeão e tal. Aí o que aconteceu? Aquilo começou a me dar um orgulho por ser brasileiro e um time do Brasil jogar. E, na minha visão, o melhor goleiro era do Guarani, o melhor lateral do Guarani, a melhor zaga, tudo, todos os jogadores, para mim, se foi campeão, são os melhores jogadores. Pra você ter Sim. ideia, a gente jogou com o Palestino esse jogo, né? Lá em Santiago, no Estádio Nacional. Palestino é uma mistura de Portuguesa com São Caetano lá no Chile, sabe? Meu Time Deus. pequeno, sem torcida, e que Que vez chato, ou né? outra faz. E chatinho, mas vez ou outra faz uma boa campanha, mas não é um time grande, não é um time pequeno. Sabe quantas pessoas foram ver o jogo lá? É. 65 mil pessoas.
65 mil? 65. Você acha... Agora eu pergunto, você acha que eles foram ver o Palestino ou o Guarani? Ah, Guarani, né? Eles foram ver o campeão brasileiro. Então aquilo foi Campeão. me dando uma emoção muito grande. Nós ficamos num canto da arquibancada lá do Estádio Nacional, por coincidência, um pouquinho antes do time entrar em campo, a torcida do Guarani, que foi um ônibus, cerca de 40, 50 pessoas chegaram, minha mãe me mostrou a torcida chegando, eu peguei a bandeira verde e amarela, eu fiz o sinal assim, a torcida do Guarani ficou do nosso lado, viu o jogo com a gente, me deram flâmula, me deram um adesivo da torcida, então isso aí foi conquistando o coração de uma criança, né? E uma Porra. coisa que para mim é o principal, quando o Guarani entrou em campo, tem até uma página no Instagram, acho que é o Guarani Nostalgia, o Memorial, tem essa foto do time entrando em campo umas 2 semanas atrás. Mas quando o time saiu do vestiário e entrou no gramado, eu fiquei apaixonado por aquele time. Camisa verde, camisa Adidas com a faixa branca, comprida, calção branco, meião verde. Na hora eu falei pro meu pai, esse é o time que eu vou torcer pra minha vida. Ele até tirou barato de mim. Eu falei, igual o Palmeiras. Por que que lá você não torcia e aqui você vai torcer? Eu falei, não sei, esse time é diferente, não sei por quê. Esse é diferente. E as cores eram iguais, porque Palmeiras e Guarani pela Adidas, né? Mesmo tom de É. verde. E aí assisti o jogo inteiro lá. No final do jogo, torcida do Guarani, a gente cruzou com a torcida do Guarani do lado de fora do estádio. Eu mostrei a flâmula lá, eles fizeram festa comigo. Então aí já acendeu a luz de torcer pro Guarani, nesse jogo aí. Em 1º de maio de 79. Olha só. Libertadores de América. Sérgio é um cara assim que é muito inteligente, e ele se apega às datas. Então, assim, durante a conversa você vai ver ele falando várias datas aí. E, se possível, até o clima que estava naquele dia lá. Está chovendo. Ah, tava frio e era noite lá, feriado no Chile, Aí, dia do trabalho, né? olha só. 1º de maio. 65 mil pessoas, estádio lotado. Pra você ter ideia, hoje o estádio lá, a capacidade máxima é 47 mil. Nossa. Naquela época era 80 mil, foram 65 mil. Um público de Qualquer alto jogo do. respeito, né? O Palestino nem joga naquele estádio lá, ele joga em outro estádio menor. O Palestino, no jogo normal, levaria 2 mil, 3 mil pessoas. E esse jogo aí foi quanto lá? 0-0. 0-0. Putz, 0-0. não, Jogo pegado, hein? Jogo pegado. não rolou nenhum golzinho, né? Não. Foi um jogo Pra bem comemorar. equilibrado. O zagueiro do Palestino é o Elias Figueroa, o maior zagueiro, o melhor jogador da história do Chile, estava jogando lá. Mas foi um jogo pegado Libertadores, né? Libertadores Libertadores. sempre foi pegado. Então, se vai time E, brasileiro lá, eles desciam o sarrafo. só que assim, o Guarani foi jogar lá e o Palmeiras também foi jogar lá, né? Não. Só Não? foi. Já era a fase semifinal, né? Ah, é verdade. O Guarani, lembra? 4-1 aqui no Morumbi. Show do Guarani. O Palmeiras já foi eliminado na primeira fase. Foi verdade. O Guarani ganhou no Brinco e ganhou em São Paulo. Então só foi o Guarani. E naquela época, diferente de hoje, só iam 2 times para a Libertadores, né? O Sim. campeão e o vice. Então foram Guarani e Palmeiras. Palmeiras caiu fora, só foi o Guarani. Se fosse Palmeiras lá, eu seria palmeirense? Não sei. Não dá para explicar isso. O Guarani foi, que eu já tinha ido em vários jogos do Palmeiras e não era palmeirense. Certo. O do Guarani entrou em campo, já me apaixonei. Não, e assim, teve todo um clima, né, que foi preparado, né? Tipo, você foi no Sim, hotel, você viu o jogador, aí você tava lá no estádio, aí a torcida do Guarani chegou, aí tipo, você se sentiu bem recebido, né? sim, E, sim. mano, tem coisas que assim, é só ser torcedor do Guarani para poder sentir, né? Exato. A gente tem muitos privilégios, né? A gente não tem a maior torcida do Brasil, mas a gente tem muitos privilégios, né? Eu, Sim. quando o Guarani vem jogar aqui, vai jogar lá em Barueri, eu vou lá no hotel, lá, converso com os Eu vejo. jogadores, e aí eu fico pensando assim, meu, que corintiano que vai no hotel e vai lá conversar com os jogadores, né? Exatamente. Se o corintiano vai lá no hotel, ele vai fazer o quê? Ele aluga um quarto, vai ficar do lado do elenco lá e aproveita uma oportunidade. Aí o pessoal aqui fica zoando, ah, só tava você lá. Meu, é o Não que eu tem tô problema. sentindo, cara. Eu não preciso de Sim, ninguém para poder sentir isso, né?
Eu tenho muito amigo palmeirense e corintiano que quando eles caíram para a Série B, eles não foram ver jogo, não. A Ah, é? segunda divisão, eu não vou ver jogo, só vejo jogo na primeira. Então eles não entendem por que que a gente ia na Série C, por que que a gente vai na Série B, eles não entendem. Então acho que eles não sabem o que que é amar um time, né? Não, não sabe. Na verdade, muita gente aqui, cara, eu acho assim que futebol e religião são coisas assim muito parecidas, né? Não adianta você falar Sim, assim, ah, eu sou católico, mas né, você nem sabe rezar, né? Então, meu, se você fala que torce para um time, torce, cara. Você não. torce. Ou eu falo Falar por assim, falar, ah, né? falar por falar. Tem muita gente que é torcedor de Fantástico, né? Que só descobre o resultado do jogo quando passa os gols no Fantástico. Fica a tarde Sim. inteira fora de casa, não dá nem atenção pro time, ou só dá atenção pro time na final, né? Não, Bugrina é Sim. diferente, é do início ao fim e é fiel, né? Você falou que eu fui no hotel e falei com os jogadores. Falei com o Careca, lembrei dele por causa do cabelo. Aliás, naquela época meu cabelo era igual ao do Careca, viu? É, Agora, não acreditem, era. tinha até Falei com o mais Zenon, ainda. muito mais. Vou mostrar a foto minha aqui, vocês não vão acreditar. Lembrei do Zenon na hora, por quê? Porque parecia um esquimó. Aquele cabelo pra frente, bigodinho, É, olhinho puxado. Neneca, né? Um goleirão de 2 metros. Eu lembro que eu falei pro Neneca, ah, esse aqui é goleiro do Guarani. Eu falei para ele, coisa de criança, Guarani não toma gol de cabeça, né? Porque bola na área você sai, você pega todas. Eu falei isso para ele. E aquilo, queira ou não queira, foi me deixando, foi mexendo no meu coração. Eu estou falando isso por quê? Porque vocês devem ter visto semana aí o menino que fez aniversário e o Jefferson Paulino mandou mensagem para ele, né? foi. Você viu esse vídeo já? Eu vi. Então, então o menino chorou de emoção. Então esse menino aí que chorou com o Jefferson, o Carpini mandou uma mensagem para ele hoje, e ele chorou de novo, ele nunca mais vai esquecer. Não. Porque parece que ele quer ser goleiro, ele pode ser profissional e ir para outro time, então, ele nunca mais vai esquecer. Se ele fosse só um torcedor, daqui 50 anos esse menino vai falar desse dia aí. Ah, Vai. recebi uma mensagem de um goleiro do Guarani, isso marca para sempre, né? Então, aquela ida no hotel marcou para mim, falar com os jogadores. Poxa, isso é sensacional. Aí isso só reforça o quanto que o Guarani tem que mover mais ações, né, para poder aproximar a torcida Sim, ao clube, né, até visitas em escolas, ou as escolas visitando o Brinco de Ouro, ou deixar o próprio Brinco de Ouro aberto para visitas, né, de turistas, né. A gente vê muito isso em outros países, né, principalmente sim, meu, todo mundo quando vai para a Argentina pensa em ir aonde, né? No La Bombonera, né? Então, sim. você fica marcado, né? Então, o Guarani te marcou e até hoje você carrega essa paixão, né? Se um dia, se o jogador estiver assistindo ou for assistir essa live, eles têm que saber a importância que eles têm para crianças e pré-adolescentes. Nunca deixe de dar atenção para criança e pré-adolescente, que marca demais nas nossas vidas, né? Com certeza. Aí você ficou lá no Chile até que ano? Então, eu fiquei no Chile até 80. De lá, meu pai foi transferido do Paraguai. A gente foi morar no Paraguai, moramos um ano no Paraguai. Lá, estranhamente, não fui em nenhum jogo, nem Olímpia, nem Cerro Porteño, não me interessei. Nem Guarani do Paraguai? Nem Guarani, nem, acho que naquela época lá nem ouvia falar do Guarani do Paraguai. Hoje está famoso aqui, né? Os Ah, corintianos adoram o Guarani do Paraguai. amam, amam. É. Foram eliminados nesse ano, aí no Paulistão, quem está na chave deles? O Guarani. Quem está em Guarani. primeiro? O Guarani e o Bragantino, né? Mas Tá quem vai revezando. tirar a vaga deles? Aí eu fiquei no Paraguai até 81. Aí aparece mais uma coincidência, né? Fomos embora do Paraguai, meu pai, vou voltar para o Brasil. E eu vibrei, né? Porque eu queria voltar para o Brasil, eu sou muito patriota, né? Sim. Chegamos aqui no Brasil em agosto. Aí vem mais uma história. Chegamos aqui numa quarta-feira à tarde do Paraguai, aquela casa onde a gente foi morar, uma zona, uma bagunça, roupa, tudo quanto é lado, mala. E a gente lá, a gente pediu uma pizza, detalhes que a gente vai lembrando. Pedimos uma pizza, aquela bagunça em casa, Jornal Aham. Nacional, novela da Globo, acabou a novela, qual vai ser a chamada? E agora ao vivo, final do primeiro turno do Campeonato Paulista de 1981, Ponte Preta e Guarani.
Na hora eu olhei pro meu pai. Eu falei assim, tá brincando com aquele Guarani de 2 anos atrás? É, aquele Guarani que a gente foi lá no Chile. É, esse aí. Tá brincando, é o mesmo Guarani? Aí assisti o jogo, a gente perdeu aquele jogo, né? 3-2, o derby do Birigui, né? Ele foi tirar aquela bola, foi evitar escanteio e saiu o gol deles, né? E aí, por Entendi. coincidência, mais uma coincidência, eu torci demais pro Guarani, né? O jogo foi no campo deles, torci do Guarani no canto ali, torci demais pro Guarani, demais, demais, demais. E sem saber, fiquei com raiva da Chita. Porque eu não sabia da rivalidade, eu simplesmente não sabia. Eu fiquei com raiva que acabou o jogo, além da gente ter perdido o jogo, eu vi que eles provocaram os jogadores do Guarani e a torcida. Eu lembro desses detalhes. Aí que meu pai falou, sabe esse time aí? A Ponte é o principal rival do Guarani, aliás, é o único. É o rival do Guarani, lá eles se odeiam, lá é igual Palmeiras e Corinthians aqui. Aí eu falei, não sabia disso. Então eu já não gosto deles, não moram lá, já não gosto deles. Então minha história de não gostar da Chita, por coincidência, foi no primeiro jogo que eu vi aqui no Brasil na televisão. Já não Aí quando gostava eu per... deles sem Não, mesmo saber da sem história, né? saber. Porque às vezes a pessoa cresce em Campinas, torce pro Guarani e naturalmente não gosta, né? Eu fui naturalmente sem gostar, porque foi o primeiro jogo que eu assisti e a gente perdeu o jogo, eu fiquei com raiva deles. Caramba, hein, mano. E Aí daí já marcou foi, também. já marcou, e aí eu comecei, a gente morava em São Paulo, meu pai querendo ver o jogo do Palmeiras, Palmeiras eu não vou. Quando tiver um jogo do Guarani, você me leva. E era assim. Só fui, a partir daí, só fui em estádio para ver o Guarani. Da hora, hein? E aí, então você viu um jogo do Guarani lá no Chile, aí ficou sem Guarani, né? Aí fiquei Voltou sem pro Guarani. Brasil Na e primeira já. semana lá no Chile, eu fiquei alucinado pelo Guarani. Eu queria que meu avô estava lá passando férias para ficar com a gente. Ele voltou para o Brasil no final de semana. O jogo foi na quarta, no domingo ele voltou. Eu queria voltar para ver o jogo, porque na outra semana era em Campinas o jogo. Eu falei, vô, me leva, me leva, criança, né? Me leva, me leva pro jogo, bota no avião de volta, eu volto. Eu achava que era uma coisa simples, né? Eu fiquei alucinado naquela semana, mas depois naturalmente você vai esquecendo, né? 2 anos, É, criança, fazendo é. outras coisas, eu fui esquecendo o Guarani até voltar, e no dia que eu volto, passo o Guarani na televisão, justo na final do primeiro turno de 81. Aí foi com tudo, né? Aí já o Foi. coração já estava totalmente dominado pela cor Sim, verde, né? e 81, e o Guarani tinha um grande time, né? Vinham grandes anos o Guarani pela frente ainda, né? Com certeza. Ô, Sérgio, aí você voltou pro Brasil, mas aí você estava morando em São Paulo, é? São Paulo. São Paulo capital. São Paulo. Cara, Nu- você teve o privilégio de assistir um jogo que não é da região, né? Que é de dois times de Campinas, né? Na capital. Sim, na Mas capital. assim, como que você acompanhava o Guarani? Na Era capital. difícil, hein? Na capital era difícil. Né? Porque eu tinha 12, 13, os anos foram passando e vocês imaginam que em 1980, 81, não tinha celular, não tinha internet, não tinha pay-per-view, não tinha nada disso, né? Então, para acompanhar um time de Campinas era muito difícil. Então, eventualmente, meu pai me levava em alguns jogos em Campinas, mas bem poucos, porque quando tinha o final de semana ele queria descansar, ou queria ver jogo do Palmeiras, né? Ou nos jogos aqui em São Paulo. E aí eu tive a sorte de um dia estar sintonizando, mexendo na rádio, que tinha lá em casa, só escutava o jogo dos times da capital. E aí ficava esperando o plantão esportivo anunciar o gol. O gol em Campinas, aí eu já ficava esperto, né? Era a única maneira de acompanhar. As rádios aqui de São Paulo são, Aham. no máximo, o destaque do Guarani. O Guarani joga hoje contra o Noroeste no Brinco de Ouro, só. Não falava mais nada. Aí, numa das vezes que eu estava mexendo na rádio, eu consegui sintonizar pelas ondas médias uma rádio de Campinas. Comecei a mexer lá de domingo, estava vendo um jogo, Palmeiras, alguma coisa, esperando sair algum gol de Campinas, o gol do Guarani ou não. E aí começa a mexer, rádio do Rio de Janeiro, rádio de Goiás, rádio de Minas. Aí mexi muita interferência, acabei pegando uma rádio de Campinas. E foi a minha Radinho bom, salvação hein? naquela época. Radinho bom. Hoje a gente Dava um tem pouquinho de que interferência.
Hoje a gente tem que baixar aplicativo, né? E o seu rádio aí já Hoje, era, já puxava tudo já. hoje tem muita facilidade. Naquela época aí, você torcer pro Guarani em São Paulo para acompanhar era difícil. E Não, aí, qual era, que era a era. rádio? Era a Rádio Brasil de Campinas. Rádio Brasil de Campinas. Aí eu não larguei mais daquela rádio e comecei a escutar os jogos do Guarani pela rádio de Campinas. E aí o meu fanatismo pelo Guarani só foi aumentando, porque o Guarani em 84 fez uma boa campanha no Paulista, em 85 bem no Paulista e bem no Brasileiro, e em 86 o Guarani arrebentou então, né, com aquele campeonato do Brasileiro de 86. E aí eu comecei a ficar mais fã, por quê? Porque tinha um narrador de futebol que eu sou ídolo, ele é meu ídolo até hoje, eu sigo, ele morreu em 88, que é o Dionísio Pivato, o pessoal de Campinas conhece. Hoje eu fico atrás da mulher dele, da filha, do filho, procurando informações, fotos, narrações, porque eu fiquei fã incondicional dele. Da maneira que ele narrava. Ele narrava de uma maneira muito espetacular, ele trazia muita emoção. Então, as narrações dele eram espetaculares. E a minha maneira de acompanhar o Guarani eram aquelas narrações do Dionísio Pivato. Então, você imagina o Guarani com aquela máquina de 86 com as narrações dele. O Guarani detonava. Ele falava que o Guarani era um rolo compressor. Ele falava. O Guarani é um rolo compressor quando jogava fora de casa, de tanto que o Guarani era ofensivo naqueles anos. Né? Aí a minha paixão só foi aumentando pelo Guarani através do Dionísio Pivato. Né? Essa rádio aí Bacana. foi. Essa rádio começou a me deixar mais fanático. Porque como era o único jeito de acompanhar o Guarani, as narrações eram emocionantes demais, então eu vibrava como se estivesse na arquibancada. Né? Show de bola. E ele tinha algum bordão, assim, marcante ou É, não? fogo na Você lembra? fundanga. É, fogo na fundanga. Fundanga? O apelido dele era Fundanga. Próximo do gol, ele falava é fogo na fundanga. Quando era fogo na fundanga, você já ou vai sair o gol ou é próximo. Ah, Então é? ele tinha alguns bordões, né? O jogador caía no chão, estava esparramado como sorvete em asfalto quente. Ele falava isso. O jogador sofreu uma falta violenta, É. deve ter doído mais do que parto de porco espinho. Ele tinha esses jargões, né? Ele O era meio Neto, Silvio Luiz ou não? mais ou menos, mas o É? estilo dele é do Osmar Santos, né? Do Osmar De Santos. narrar. Ele narrava muito rápido, dicção perfeita e muito emocionante as narrações dele. E aí ele dava apelido, o Neto era o príncipe do brinco, o João Paulo era o papa do brinco, o Evair era o ouro do brinco. Então ele ia divertindo nas narrações, e isso aí foi me deixando, se eu já era bugrino, comecei a ficar mais fanático ainda. Ainda mais com aquela campanha de 86, né? Que o Guarani, 30 e poucas, 40 partidas, perdemos só duas, né? É, Isso foi você me deixando pegou, mais fanático. pegou uma época boa pra poder torcer pro Guarani, né? Foi. Peguei 80, 82, o meu primeiro jogo foi no Brinco de Ouro foi em 82, né? Guarani e Grêmio, ganhamos de 2-0. Meu primeiro jogo no Brasil foi no Morumbi em 82, São Paulo 0, Guarani 1, gol do Careca. Era a dupla Careca e Jorge Mendonça. Então eu peguei uma época boa, viu? Não, e todas as estreias aí sem derrota, né? Estreia no Chile, 0-0. 0-0. Morumbi, 1-0, Guarani. 1-0, Brinco gol de do Careca Ouro, de pênalti. ganhou do Grêmio. 2-0. 82 ganhamos de Grêmio de 2-0. O Grêmio era o atual campeão brasileiro em 81. Time com Leão, Paulo Isidoro, Batista, Paulo Isidoro Batista da seleção de 82, que foram para a Copa em seguida. Né? Então a gente batemos um belo time. Viu? O Guarani jogava Pô, muito bonito naquela época. pois é. E aí já, então aproveitando essa situação aí, quando eu vejo assim, gente falando, não, tipo, tem alguma postagem de 78, né? Aí fala assim, eu Sim, estava lá. Eu fico assim, mano, o cara tava lá, velho. Pra mim é tipo assim o Chaves, sabe? Você olha todo mundo do Chaves e você fala assim, já morreu todo mundo, né? Então, sim, 78, cara, é muito distante, assim, mais de 40 sim, anos. Aí a sim. gente fica pensando assim, meu, ainda tem gente viva, né? Não, mas se o cara tinha 20 anos, ele tá vivaço hoje, ABC, né? Guarani 6, ABC 0, tinha 3 mil e poucos no brinco. Eu tava lá, mas se você ver nas redes sociais, todo mundo foi. Todo mundo foi. Todo mundo foi.
Mas eu tava Eu, lá, porque eu tenho postagem no Face antes do jogo, então eu tinha como provar. Mas muita gente foi nesse jogo, né? Mas é verdade, todo mundo fala que tava em 78 também, né? Eu tive a honra 78. de ver o time em 79, então aquela escalação, porque em 79 lá com o Palestino, o time do Guarani foi exatamente o time campeão brasileiro. Então, pelo menos uma vez eu vi aquele time, né? Foi. E o. Então você pegou 79 Libertadores, pegou bons times aí, do Guarani 82, 85, Sim, 86, 80, 87, né? Final. 80, na Ó, série amarela, você já viu o jogo de Libertadores fora do já, Brasil? Você já viu fora do Brasil. o Guarani em final duas vezes, né? Em brasileiro, Sim, sim. né? 86 e 87, né? Se o Contra o Flamengo e Sport, o né? Internacional, se o Flamengo e o Internacional não quiseram entrar em campo, a culpa não foi nem do Guarani nem do Sport. Não, Pena que naquela Guarani, época o Guarani não levou tão a sério aquele título, viu? Pena. pois é, Nem a pois é. própria torcida, porque a final com o Sport no Brinco foi um pouco mais de 5 mil pessoas. O Guarani não levou muito a sério aquela final lá, Não, mas infelizmente. a CBF ela também deve ter desvalorizado, né, o campeonato, né? Sim, Porque sim. eu vi até um vídeo do Ricardo Rocha, porque o Guarani foi vice-campeão em 86. E aí consideram que o módulo amarelo, né, que o Sim, Guarani disputou em modo 87, amarelo. seria a segunda divisão. Falei, como que um time ele consegue ser vice-campeão da primeira divisão no ano anterior e no ano seguinte ele está na segunda divisão? Então, esse que foi o rolo, né? Que aí alguns clubes ameaçaram entrar na justiça, entre eles Guarani, Portuguesa, próprio Esporte. Aí a CBF deu um jeitinho, jogou módulo amarelo e módulo verde. Módulo verde os 13, entre aspas, grande, e mais 3 convidados. O Guarani não entrou entre os 3 convidados, porque teve uma briga lá do Leonel com o grupo dos 13. Aí deu um jeitinho de cruzar, para não dizer que era a segunda divisão, depois os 2 primeiros de cada módulo cruzam na semifinal para decidir o campeão brasileiro. Por isso que não tem como o Flamengo falar que foi campeão aquele ano, porque É, assinaram o regulamento. O sim. regulamento foi assinado. Então, Guarani Esporte deu WO. Eu lembro desses jogos aí. Eu não fui, evidentemente, porque eu sabia que ninguém ia entrar em campo. Mas eu lembro do Guarani entrando, mostrando na TV, batendo bola, meia hora, tanto com o Internacional quanto com o Flamengo. E a gente perdeu para o esporte 2 vezes, né? Podia ter sido campeão do módulo amarelo, quando a gente perdeu naqueles pênaltis, que empatou, mas aí por um acordo o Guarani deixou o título para o esporte. Poderia ser um título de série da série B, a gente deixou para o esporte. E depois na outra final a gente perdeu também. Perdemos de 1-0. É. E aí, 88 também, vice do Paulista. E. Esse, em 86 eu chorei, mas em 88 chorei mais, viu? Doeu mais. Doeu mais. O Guarani tinha um time muito melhor que o do Corinthians, né? Muito superior. Não é pouco, não, muito. E jogava pelo empate, no brinco. Meu Deus do Então céu. já foi. No bolão eu coloquei 4-0 pro Guarani. Então, para mim, se não fosse 4-0 ia ser 1-2. Nem empatar eu achava que a gente fosse empatar aquele jogo. O Guarani jogou com o time Tamanha completo. confiança, né? É. E a qualidade do time, né? Para mim, de elenco, o pessoal fala de 78, mas eu vi muito pouco. O melhor elenco que eu vi, embora 86 tenha jogado o melhor futebol, 94 também, mas de elenco, aquele de 88, para mim, é o melhor da história do Guarani. Pena que só jogou 6 meses, né? Porque depois acabou o Paulista, saiu o Evair, saiu o João Paulo. O João Paulo ficou ainda, mas o Ricardo Rocha saiu também. Então os jogadores foram saindo, né? Mas aquele elenco lá com a zaga com Ricardo Rocha e Wagner Bacharel. Meio de campo com Paulo Isidoro, Barbieri, Boiadeiro e Neto. Do ataque com Evair e João Paulo. Ai, não tem. É o time de 86 com reforço do Wagner Bacharel e do Neto. Então, para mim, esse time aí é o melhor time de elenco que eu vi. Não é o melhor futebol, mas de jogador, é o melhor time para mim, o de 88. De Então 88. foi doído aquela final lá. O Corinthians com 2 desfalques ainda, né? O Everton estava machucado. O Edmar, que jogou no Guarani em 85, na final com o Guarani em 88, não jogou a final no Brinco.
Aí que entrou o Viola, né? Falei, pô, o melhor jogador deles não vai jogar? Como que a gente vai empatar esse jogo? A gente vai detonar, vamos detonar o Corinthians aqui. E infelizmente, né? Aquela foi. Acabou o jogo, tinha 49 mil pessoas no brinco. Eu certamente fui uma das últimas a deixar o. Do tobogã eu fui a última. Eu fiquei paralisado. Comecei a chorar. Eu não acreditava, fiquei em estado de choque. Demorei para sair de lá, viu? Não foi fácil. Terrível. Aí eu peguei cometão, tinha 17 anos, né? Rodoviária para Campinas, Quem não pegou o cometão para São cometão daqui Paulo. da região, né? Nossa, peguei tanto cometão. E quando acabava o jogo no Brinco de Ouro, 11h30 de quarta-feira, eu ia no jogo, meu pai falava, vai passar na TV, você não deve mental. Eu falei, eu quero ver lá. Vai passar na Aí, Bandeirantes, eu vou aí ver era lá. emoção. Aí o jogo acabava 11h15, o último ônibus para São Paulo naquela época era 11h50 da noite. Acabava o jogo, você tinha que voar. Se atrasasse o ônibus, aí eu chegava à meia-noite 5, só pegava o ônibus 10 para as 3 da manhã. Chegava em São Meu Deus. Paulo 4 horas, não tinha metrô, tinha que pegar ônibus para chegar em casa, chegava em casa às 5 e pouco, 7 horas da manhã estava na faculdade. Pois Só é, o Guarani mesmo, né? Não tinha Uber naquela época, era tudo Tinha nada. busão. E E os jogos passando na TV. o jogo passando na TV, se você consegue pegar o último ônibus de Campinas, mas chegando em São Paulo não tem trem, aí você fica dormindo na estação. Muitos outros bugrinos aí da capital aí já sofreram Nossa. com isso, viu? Quem não pegou cometa, Quem não pegou comenta não tem história para contar. É isso. era cometa, cometa e acho que tinha uma outra marca lá. Que era, inclusive o ônibus da outra marca era verde e branco. Eu preferi pela outra, esqueci o nome agora, acho que nem existe mais. E aí, aproveitando essa história também, né? Bugrinos da capital, até o seu amigo aqui, Raul Barros, perguntou, né? Sobre a torcida Bugrinos da capital. Essa torcida Ouvi. que você fez parte não é a recente, que tem algumas faixas aí. É a antiga Bugrinos da capital. Como que surgiu Sim. essa Bugrinos da capital? Essa torcida já existia, né? Na década de 80. E aí eu fui conhecer eles num jogo em 88, quando eu tinha 17 anos, naquele Paulistão de 88. Conheci o pessoal num jogo Corinthians e Guarani no Pacaembu, 11 de maio, 0-0, 11, lá no 11 de Pacaembu. maio. Pra você ter ideia, sabe onde ficou a torcida do Guarani aquele jogo lá? Atrás do Tobogã? gol, não, atrás do gol do portão de entrada, onde passam os organizados do Corinthians. Nossa. Sabe aquele portãozão de entrada que entra a torcida? A Sim. gente entrava lá e ficava em cima. A torcida do Guarani ficou ali. Aí eu conheci o pessoal, tava lá, você é de São Paulo? Sou. Quer fazer parte tal da torcida? Então a gente tá juntando pessoas que torcem pro Guarani aqui na capital, para ir nos jogos, para ninguém entrar sozinho, que é perigoso, cheio de corintiano, cheio de palmeirense. Aí eu aceitei e a gente começou a fazer parte dessa torcida aí. Torcida Bugrinos da capital. Cheguei no outro dia, liguei pro Zezito, que era quem comandava lá na época, e já começamos a ir nos jogos. Foi daí que começou a Bugrinos da capital. No começo, essa torcida foi refeita, né? Porque ela existiu, parou e o Zezito retomou ela. Só que Certo. ele retomou sem dinheiro, era um vereador de São Paulo que ajudou, então a faixa, 60% era o nome do vereador, e uma parte embaixo, o Bugrinos da capital. Aí depois de alguns meses eu falei pro Zezito que eu já estava mais ambientado e fanático, né? Falei, ó, essa faixa aí não vou usar mais não. Vamos fazer outra, vamos juntar dinheiro e fazer outra. E aí deu uma expulsada no Zezito da presidência da torcida. O primeiro golpe identificado no Brasil, né? Sim, primeiro golpe. Já que fala tanto de golpe hoje, o É, primeiro é o golpe fui golpe. eu. É o golpe. Ó, quem comanda agora aqui sou eu, tá? Pode deixar. Eu vejo faixa, eu vejo camisa, eu vejo flâmula, eu vejo adesivo, eu ligo para a polícia, eu ligo para a imprensa. Pode deixar tudo comigo. Eu escrevo carta. Naquela época, 88, a gente escrevia carta para É. as torcidas organizadas, tá? Não dava para fazer interurbano. Então a gente escrevia carta naquela época lá. Aí fizemos outra faixa e aí comecei a ir eu praticamente ia em todos os jogos, né? 88, 89, 90, comecei a ir direto em todos os jogos.
Jogos perigosos. Jogos perigosos. Não era fácil, não. Porque a torcida de Campinas vinha de ônibus. Acabava, eles vinham junto e iam embora juntos. Eu É. chegava sozinho, muitas vezes eu e mais o Zezito e o Alessandro. A gente chegava junto com mala, com faixa, com camisa e voltava junto no meio do povão aqui em São Paulo. Viu? Não era fácil, não era bem perigoso. A gente se arriscou várias vezes. Nós nos arriscamos várias vezes. E fazendo isso em jogos em São Paulo também, né? Sim, sim. Vários jogos, né? Tem uma época que a torcida do Guarani não ia no Palestra Itália. Teve uma briga da Tupi, da Mancha Verde com a Guerreiros da Tribo, e a gente não podia ir. A torcida do Guarani ficou jurada, então não ia faixa lá, um período aí. E eu já estava com faixa, e eu tinha uns amigos aqui em São Paulo, e eu fui num dos meus amigos, que era um dos diretores da Mancha, e falou, avisa aí que vai ter jogo domingo, eu vou colocar a faixa. Não, mas por que não? Não quero saber. Se vira lá. Se vier alguém me bater aqui, depois a gente se acerta, mas pode avisar lá. Aí no dia que teve o jogo, Palmeiras e Guarani, colocamos faixa. Depois de alguns tempos, alguns jogos, sem a torcida do Guarani colocar a faixa lá. Torcida Buguinhos da Capital, com o maior orgulho para mim. A torcida do Palmeiras veio no antigo palestra, veio aquele bolo de 50 pessoas vindo na nossa direção. Falei, ixi, ferrou, né? Pouca polícia, mas vieram só trocar ideia com a gente. A torcida do Buguinhos da Capital, o pessoal sempre respeitou muito a gente, sabia que a gente era torcedor de assistir jogo. Então, eu nunca Rapaz, nenhum problema, assim, tive um problema, se quiser depois falar mais tarde, um problema nós tivemos. Mas, basicamente, nos outros jogos, tomava cuidado, era perigoso, mas nunca aconteceu nada. deixa esses problemas em off. Vamos ficar com as boas lembranças, Sim, sim. né? Ah, então vocês ressurgiram aí, fizeram. E assim, cara, eu tava lá vendo o VT lá do jogo Brasil e Bulgária, né? Foi no Brinco Brasil de e Ouro. Bulgária, sim, no Brinco E de aí tá Ouro. tocando lá o hino nacional, passa o Tafarel e tá lá a faixa assim, ó. Bugrinos da capital, velho. Eu Falei, colocava caramba, velho, que faixa enorme, velho. onde fica a Fúria hoje, era Guerreiros da Tribo naquela época, eu colocava do lado a Guerreiros da Tribo. Tinha amizade com o pessoal da Guerreiros, vou colocar a faixa sempre aqui do lado. Era uma faixa grande. Você tem essa foto aí, Enorme. ficou bonita, né? Pô, ficou show de Então, bola. esse jogo foi no sábado em Campinas, e eu fui nesse jogo, fomos até lá. Na segunda teve Guarani e Santos na Vila Belmiro. Também fomos, levamos faixa também. Então, tinha jogo no Brinco, primeira vez que o Brasil jogou lá, né? Então, levei, fiz questão de levar a faixa lá para representar os bugrinhos da capital lá no Brinco de Ouro pro Brasil inteiro ver, né? Não, e ficou marcado, né? E não só nessa transmissão, mas naquele derby lá no Chiqueiro, né? Que foi 2-2. Foi o 2-2, né? 95? Não, Aquele que foi em 93 foi o gol do 93. Luizão. Isso. Engatou no peito e Ó, meteu de coberturas. Tem a faixa lá do Bugrinhos da capital também. tem lá a bandeira lá presente. Sim. E quando eu vejo os gols do Guarani, eu costumo ver a reação da torcida primeiro, depois eu vejo o gol, sabe? Quando tá passando assim, tipo, passava gols do Fantástico, eu primeiro olhava assim, como que tava o pessoal lá na cabeceira. Aí eu vi o Sim. pessoal vibrando, eu achava demais isso aí, sabe? E aí eu ficava prestando atenção É, nesses detalhes, e quando fui ver o jogo lá do Brasil, lá tava lá, faixona. é. E tem jogos que a gente vê os gols na televisão mais tarde, e tem jogos que os torcedores vibram mais dependendo do gol, né? Você vê a Sim, tem importância do um. gol do jeito que o Não, tem cara um. pula, você percebe se o jogo foi emocionante, não, às vezes o jogo foi 1-0. Só que às vezes você vai ver, quem vê o jogo, os gols só na televisão, às vezes o gol foi aos 45 do segundo tempo. Então, Sim. você vê a maneira que o cara pula, né? Pois é, os cara pulam 2 degraus lá de uma vez lá. Sim, sim. Ô Sérgio, e Sim, aí, cara, você viu jogo do Guarani fora do Brasil, viu final, várias finais aí, né? três 86, finais seguidas, né? 87, 88. Cara, o que você não realizou de sonho com o Guarani? Porque pra mim isso é um privilégio, cara. Ver o Guarani Ah, em tantas finais assim. eu queria ter visto o Guarani em 78, né?
queria estar lá presente. Acho que todo mundo queria, né? Ver o Guarani campeão brasileiro, como foi em 78. E queria ver, porque a gente viu um título recente, mas foi da Série A2, né? Teve os acessos de 91, que foi emocionante, com o Coritiba, foi muito emocionante esse jogo. Então, eu quero ver o Guarani campeão da Série A de novo, tanto do Paulista quanto do Brasileiro. É o grande sonho que eu Deus tenho. quiser. Deus quiser. Estamos Tava caminhando, eu. devagarzinho estamos caminhando para isso aí de novo. Se Deus quiser, esse ano a gente vai ser campeão paulista. Antes mesmo do campeonato começar, eu já estava pensando que a gente ia ser campeão. Depois que começou, aí eu só tive certeza, né? Tem o Agora, Roberto Diogun, que disse que um time do interior vai ser campeão paulista, lembra? Que a gente comentou no grupo. é, isso, então. Ele Ele falou, falou. ele falou assim: o Bragantino tá nas paradas, mas tem um outro clube aqui do interior que eu não tô enxergando direito. Aí limpa lá a bola de cristal dele, aparece o símbolo do Guarani. Eu vi o símbolo do Guarani. E você lembra que a gente debateu no grupo do Zap? É o Guarani, com certeza é o Guarani, né? Com certeza, oxi. Se o Ogum tá falando, então tá falado. Se tá na internet, Sim, tá na internet, tá valendo, é verdade, né? se tá na internet, tá valendo. Ô, Sérgio, você é muito bom de datas, cara. Eu quero fazer um teste aí em você. Eita, olha lá, hein? Fazer um teste. Vamos ver se é bom de Eu, detalhes. não, eu sou bom de algumas coisas. Agora, o Mariolani lá dos jogos do Guarani, não sou nesse estilo dele, não, hein? É o desafio do Versão Bugrina. Olha só. Pergunta número um. No derby de 2003, no Paulistão, o Wagner fez o segundo gol bugrino, lá no Chiqueiro. O Sim, que estava escrito na regata que ele estava usando, embaixo da camisa? não Tempo. sei. Deus é louvor, não sei. Aí não sei. Depois você procura lá. Pergunta 2. Essa é mais recente. Ah, 2009. ah. Pela Série B de 2009, Ney Paraíba deixou sua marca contra o Duque de Caxias. Sim, Quem esse gol ele eu lembro. chama? Quem ele chama para dar um passinho para comemorar o gol? Rapaz, mas aí são detalhes que o gol de cabeça eu lembro. O gol da Você lembra do gol? direita, belíssimo gol. Guarani empatou esse jogo, né? Foi 1-1, acho. Foi. O Guarani saiu na frente com o Ney Paraíba. Nem Paraíba, é. Aí o Duque de Caxias foi lá e empatou. Quem ele chamou pra dancinha, vou chutar, né? Não tem outra. Fabinho. Não, foi o Kaique. Não. Kaique, É, esses detalhes. Você tá muito detalhista, viu? Mas o que E que no, tava e no escrito na camisa do Wagner? Jesus. Ah, quase, vai. Jesus, Jesus e alguma coisa abaixo. Jesus e alguma coisa. Eu falei, Deus, tá ali, né? Tá. Foi 50%. Sim, sim. Teve uma vez, ô Sérgio, que a gente tava lá no. A gente tinha ido assistir um jogo em Santa Bárbara do Oeste. Acho que foi em 2011 também. Era a última rodada da primeira fase do campeonato. E aí agora a gente já tava classificado e tal. E aí tava eu e o Ramalho lá na rua e eu tava com a camisa do time de 2003, né? Ah, Da foto lá. Aí a gente tava andando lá em Santa Bárbara do Oeste, aí aparece uma menina. Mãe, o pai. Aí apontando assim pra mim. Aí eu, como assim, né? tô muito Aí, novo, né? aí ela falou assim, aí eu falei, aí eu olhei assim pra camisa, é o Wagner? Falou, é o Wagner. Então eu vi a filha Ah, do tá, que Wagner lá em Santa legal. Bárbara, velho. Pô, que história, hein? Bacana. Bela Final história essa do. aí. A Mali tá citando aí, que foi nesse mesmo dia, ô Sérgio, teve o Final do jogo. showball. Teve o jogo do Guarani em Santa Bárbara do Oeste. Aí acho que foi 11 horas da manhã também. Sim. Aí, terminando o jogo, tinha a final do showball, lá em Americana. Aí já partimos para Americana também. Aí o Showball Guarani com foi vice. Djalminha Amoroso Guarani com Djalminha Amoroso Luizão, não era? Pois é, cara. É, Meu, o que que a eu, le- gente não gritou de que nem eu louco lembro de nesses você. jogos, Edu? Eu lembro do Bruno Ramalho e de você lá. É, Gritando lá, eu lembro. gritando que nem uns doidos lá. É, Ô, Sérgio, acho que tá acabando aqui, não sei. É,
que ainda faltam uns 5 minutos aí. Você fez. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Vai ter que ter uma parte 2 aí. Uma Vamos que parte vamos. 2 desse encontro aí. Se pudesse colocar 4 caras aqui, ó. Já colocava o Bruno Ramalho aí, ó. Cheio de história aí também. Colocava o Paulinho aí, todos os bugrinos aqui da capital do ABC. O Paulinho vai na parte política, né? É, O já Ramalho tô. com trocentas viagens que ele fez, trocentas cidades diferentes que ele conhece. Pois é. Ia dar bastante papo, hein? Ó, Ramalho, você que tá assistindo aí, ó, já vai separando o número de estádios que você conheceu, de cidades, que a gente vai te abordar nessa Sim. live aí. Ah, então beleza, Sérgio. Acho que tá acabando É isso aqui. aí. Aí quero te agradecer, né, pela participação. Cara, 1 hora é muito pouco para uma pessoa que tem muita história aí para contar aí pra gente, né? Rapaz, achei que tinha passado uma meia hora ainda, viu? Ou eu que tô enganado? Pelo que eu sei, entrou 8 horas, né? Ah, foi. Entrou umas 8 horas, mas nem sei que horas são. É. E aí eu vou salvar aqui para poder postar no Instagram aí, quem não assistiu, né? Beleza, beleza. Poder assistir aí. Beleza? Quer deixar alguma consideração final? Ah, um abraço a toda a família Bugrina. Torcida mais linda do Brasil e do mundo. Um abraço Com a todos, certeza. obrigado pelo convite, contar minha história, para falar do Guarani, falar um pouco de como começou. Bom, falar do Guarani é sempre emocionante, né? Sempre que me convidar para falar do Guarani, a gente tá aí. E Com sucesso na certeza. página, nas suas lives. Com certeza. Essa vai ser a primeira de milhares aí, se Deus quiser. Sim, vamos Trazendo que vamos. mais torcedores aí do Guarani com diversas histórias aí para contar. E aí já Todo fico mundo tem com. muita história. Tem muita história. Aí já fica aí o live versão parte 2 com o Sérgio Berrettini. Tá? Tem mais história mesmo, hein? Tem bastante história. Beleza, então. Então, um forte Tá abraço bom? aí e Forte logo mais já abraço. tá subindo aí. Falou? E um abraço à família Bugrina. É nóis. Tamo junto. Bugrão, Abraço. campeão paulista. 2020 acesso, Série B desse ano também. Se Deus quiser, se Deus quiser. Vamos. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.